Olá, irmãos, graça e paz, eu sou o Tiago da Silva Vieira e esse é o nosso segundo vídeo sobre o decreto eterno de Deus. Neste vídeo nós veremos alguns versículos bíblicos que embasam essa doutrina, a doutrina da soberania de Deus sobre todas as coisas. Iremos ver aqui que Deus controla, Ele governa, Ele faz cumprir o seu plano na história. Tudo o que acontece, seja o bem ou o mal, está dentro do plano de Deus. E essa doutrina acaba deixando alguns cristãos professos desconfortáveis. Alguns não aceitam, visto que ela anula o livre-arbítrio do homem, a autonomia humana, a independência humana de Deus. Então, nós veremos aqui que Deus, Ele controla todas as coisas e que Deus é a causa última tanto das coisas boas que acontecem na história, tanto das coisas ruins. Tudo está incluso no plano de Deus. Então nós veremos aqui primeiro versículos que mostram que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Lá em Isaías capítulo 46, versículo 10, diz assim: anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isso significa que a história, o curso da história do passado em direção ao futuro estão dentro do plano de Deus. É Deus cumprindo o seu plano, aquilo que Ele decretou na eternidade. Então nós vimos no vídeo passado que Deus tem um plano e nós chamamos esse plano de o decreto eterno de Deus. O cumprimento desse plano na história nós chamamos de a providência de Deus. Esse texto de Isaías mostra que tudo aquilo que Deus determinou, tudo aquilo que Ele decretou será cumprido na história nos mínimos detalhes. Ele fará toda a vontade dEle. Então nós veremos mais alguns textos que embasam essa doutrina. Em Isaías capítulo 44, versículo 24, diz assim: eu sou o Senhor que faz todas as coisas. Isso significa que nada frustra o plano de Deus. Não existe um poder semelhante a Ele ou maior do que Ele que possa agir fora da vontade de Deus ou que possa impedir a vontade de Deus de se cumprir. Isso significa que tudo o que acontece é da vontade de Deus. Se Deus não quisesse que algo não acontecesse, isso não aconteceria, porque Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é o único onipotente. Não existe nenhum poder agindo no universo fora do controle de Deus. Em Daniel capítulo 4, versículo 35, diz assim: e todos os povos da terra são contados em nada, e Ele o faz de acordo com a sua vontade, no exército do céu e entre os povos da terra. E ninguém pode atacar a mão, nem lhe dizer o que você está fazendo. No Salmo 115, versículo 3, está escrito assim: mas o nosso Deus está nos céus, e Ele tem feito tudo o que lhe agrada. Então esses versículos mostram que nada pode impedir o agir de Deus. Jó capítulo 23, versículo 13 está assim. Está escrito: mas ele está resolvido. Quem então pode desviá-lo? Sim, o que a sua alma deseja, ele o faz. Então não existe nenhuma condição para Deus agir. Não existe nenhuma limitação colocada sobre a livre vontade de Deus, ok? Então, tudo que Deus quer, Ele faz acontecer. Ele é quem dirige a história. Isso significa que Satanás, os demônios, os homens, todas as criaturas estão sob o controle de Deus. Nenhuma criatura pode impedir Deus de agir. Deus não pede permissão para agir. Quando Ele quer que algo aconteça, esse algo necessariamente
acontecerá. Tudo que Deus quer, Ele faz. É importante a gente entender isso, ok? Deus, ele não depende de suas criaturas para agir. A soberania de Deus, ela é irresistível. Em Isaías capítulo 43, versículo 13, está escrito assim: desde os dias mais antigos, eu sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Em Isaías capítulo 14, versículo 24, também está escrito: o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, por isso deve acontecer. E como determinei, acontecerá. Então a gente vê aqui que aquilo que Deus planejou irá ocorrer. Tudo que Deus decidiu acontecer na história, irá acontecer na história. Os decretos de Deus necessariamente serão cumpridos. Ok? Então, não existe nada independente da vontade de Deus. Nenhum átomo, nenhuma molécula, nada. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Jó capítulo 42, versículo 2 diz assim: sei que pode fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nada pode frustrar o plano de Deus. Os planos de Deus são imutáveis. Salmos capítulo 33, versículo 11. De eternidade a eternidade, o seu conselho permanece o mesmo. Os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Então esse texto aqui afirma que o conselho eterno de Deus será mantido inabalavelmente. Ok? De geração a geração, os propósitos divinos permanecerão imutáveis. Salmo 135, versículo 6, está escrito assim: o Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ou seja, tanto no céu, quanto na terra, quanto em todos os lugares, Deus faz toda a sua vontade. Tudo o que Deus deseja que aconteça, acontecerá. Ele fará acontecer, ok? Então, esses textos mostram que Deus, ele é soberano sobre tudo o que acontece. Deus também determinou os dias de vida de cada ser humano. É o que nós vemos lá no Salmo 139, versículo 16. O salmista Davi diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer dele existir. Ou seja, esse texto mostra que o reinado de Deus é tão preciso em cada detalhe que ele determinou o número de dias. Não somente o número de dias, mas cada dia da vida de todos os seres humanos. Ou seja, a duração exata da vida de alguém foi determinada por Deus. Antes dessa pessoa existir, Deus determinou exatamente tudo o que acontece na vida dele. Em Jó, capítulo 14, versículo 5, também nos mostra isso. Diz assim: os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses. Tu lhe puseste limites e não passará além desses. Ou seja, nenhum ser humano viverá mais nem menos daquilo que Deus determinou. Deus, ele determinou exatamente os dias exatos em que você viverá aqui nesse mundo. Você não passará nem um segundo a mais, nem viverá menos um segundo do que Deus determinou. Então isso mostra que Deus, ele tem o controle soberano sobre as nossas vidas. A seguir,
veremos o controle soberano de Deus sobre todos os governos e autoridades. Em Romanos capítulo 13, versículo 1, está escrito assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Isso significa que todos os governos civis ou militares, sejam bons ou maus, foram ordenados por Deus. Veja o que Jesus diz a Pilatos. João capítulo 19, versículo 10. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Ou seja, Pilatos afirma que ele tinha autoridade tanto para soltar quanto para mandar crucificar Jesus. Mas nosso Senhor disse que essa autoridade havia sido dada por Deus. Ok? Outro texto é Daniel capítulo 4, versículo 17. Esta sentença é por decreto dos vigias e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Ou seja, esse texto está mostrando que é Deus quem coloca e é Deus quem tira os governantes do poder segundo a sua soberana vontade. Ninguém governa sem que Deus o tenha instituído. E isso não quer dizer que esses governos eles são bons e eles são aprovados por Deus. Por quê? Porque Pilatos era um homem mau, quanto Nabucodonosor, ok? Pilatos era um homem mau e ele entregou um inocente para ser crucificado. Nabucodonosor era um homem mau, ele jogava as pessoas na fornalha, se essas pessoas não se curvassem ao seu ídolo. Então, Deus não somente coloca os governantes diretamente no poder, mas ele também faz com que as pessoas escolham os seus governantes, sejam eles bons ou maus. É o que vemos a seguir. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 17. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que seu reino dê a besta, até que se cumpram a palavra de Deus. Então, nesse texto, vemos que Deus agiu na vontade das pessoas para que essas pessoas dessem o poder à besta, para que a besta governasse sobre elas. Então, nós vemos aqui que Deus ele tem o controle da história. E nos últimos dias, ele faria essas coisas. Ou seja, Deus governando sobre homens bons e maus. E esses homens que são governantes estão cumprindo o propósito soberano de Deus. E vemos um texto semelhante a esse, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Diz assim: e por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então a gente vê aqui que é Deus quem envia esses governantes para o povo. É Deus que conduz o povo a escolhê-los. Então nós vemos um controle total de Deus sobre reis, autoridades, civis e militares, né? Presidentes. Deus controla tudo e todos. O Senhor é o Rei soberano. Mas nós devemos compreender aqui que isso não significa que Deus aprova esses governos maus. Deus não aprova o mal. Por quê? Porque Deus é santo. E muitos desses homens que estão no poder, eles agem para o mal. Eles não obedecem à palavra de Deus. Mas aqui nós estamos tratando sobre a vontade decretiva de Deus, que é aquilo que Deus determinou que acontecesse na história. Nós ainda veremos
a vontade preceptiva de Deus, que são os mandamentos de Deus, que é a forma, a maneira como Deus quer que nós vivamos diante dele. E nós veremos isso na parte de soberania de Deus e responsabilidade humana, ok? Vamos prosseguir aqui. Deus, ele controla também todos os assuntos e decisões humanas. Ninguém pode agir independente de Deus. As escolhas humanas não são independentes. Isso significa que o homem não tem livre-arbítrio. O homem não possui livre-arbítrio. O homem não tem autonomia. Deus controla o ser humano, ok? Então, as escolhas humanas foram determinadas e são controladas por Deus. Nós sabemos, né, como nós já vimos, que Deus ele controla os grandes eventos da história. E algumas pessoas dizem que Deus ele apenas controla esses grandes eventos. Que Deus determinou apenas que esses grandes eventos acontecessem, mas que Deus ele não determinou as escolhas humanas, que Deus está conduzindo os homens segundo a sua soberana vontade. E alguns vão dizer que o homem ele é autônomo, ele é independente, o homem é quem escreve o seu destino, mas isso não é verdade. Por quê? Porque para que Deus pudesse ter o controle sobre os grandes eventos, ele teria que ter o controle sobre as decisões humanas, porque são as decisões humanas, são as escolhas humanas que fazem os grandes eventos acontecerem. Nós vemos em Provérbios, capítulo 20, versículo 24, que diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Outro texto, Provérbios 16, versículo 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então, Deus domina e controla a execução dos planos dos homens. Embora o homem ele planeje seu caminho, o cumprimento desses planos pertencem a Deus, ok? Deus ele é livre para direcionar os passos do homem de acordo com a sua vontade soberana, de acordo com os seus santos propósitos. Em Provérbios capítulo 19, versículo 21, vemos o seguinte: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Outro texto semelhante a este no Novo Testamento é Tiago capítulo 4, versículo 13 e 15, que está escrito assim: eis agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Em lugar devieis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então nós vemos aqui que o homem ele não tem o controle sobre a sua vida. Ele não sabe o que irá lhe suceder amanhã. Isso pertence à vontade soberana de Deus. Até o discurso dos homens é determinado por Deus. Até o discurso dos homens é controlado por Deus e dirigido por Deus de acordo com os seus propósitos. Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que não existe essa ideia de autonomia humana no universo, de que o homem escolhe livremente e faz aquilo que ele quer. Não, o homem, ele faz aquilo que Deus planejou para ele. Claro que isso não anula a responsabilidade humana e nós vamos ver mais adiante. Os homens, eles possuem escolhas. Eles possuem escolhas, eles têm o seu querer, mas nós devemos entender que essas escolhas, elas são determinadas por Deus, elas cumprem o propósito de Deus. Veremos aqui mais alguns versículos sobre o controle de Deus sobre a vontade humana. Em Provérbios capítulo 21, versículo 1, diz assim: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde o quer. Então nós vimos que os governantes, eles estão debaixo do controle
de Deus. Então, Deus é Deus é absolutamente soberano sobre os homens. E alguns casos que ilustram esse texto de Provérbios, vamos ver aqui agora. Em Êxodo capítulo 14, versículo 4, diz assim: E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persigam. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Paulo, comentando esse versículo, essa situação lá em Romanos capítulo 9, versículo 17, diz assim: Porque diz a Escritura a Faraó: Para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então Deus tinha um propósito. E para cumprir esse propósito, que é mostrar a glória dele, ele endureceu o coração de Faraó. Ok? Então, aquilo que Faraó fez estava sob o controle de Deus. E se você ler lá Êxodo, você vai perceber isso, né? Do início ao fim, lá sobre a escravidão dos israelitas, sobre o governo de Faraó. Outro texto é Deuteronômio, capítulo 2, versículo 30, que diz assim: Mas Sion, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor, teu Deus, endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração, para tu dar na tua mão, como hoje se vê. Então, mais uma vez, a gente vê aqui que a dureza do coração do homem tem sua origem identificada na providência de Deus, na vontade de Deus. Por que ele endureceu o coração? Porque esse homem ele não quis deixar o povo de Deus passar. O versículo responde: porque o Senhor endureceu o seu espírito. Então Deus tinha um propósito em destruir aqueles povos. E Deus o fez. E para isso ele controlou a vontade humana. Ele determinou a vontade humana. Salmos capítulo 105, versículo 25 diz: Virou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Porque os egípcios odiaram o povo de Deus. A resposta, o versículo diz: porque Deus virou o coração deles, para que eles odiassem os israelitas. Provérbios capítulo 21, versículo 1 diz: Como o ribeiro das águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Ok? Então nós vemos aqui que Deus, ele é quem é o governo soberano, não os homens. Quem governa é o Senhor. E a gente vê, né, mais outro exemplo desse texto de Provérbios, que é Deus quem controla os homens, segundo os seus propósitos. Veja, Esdras capítulo 7, versículo 6. Segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei da Pérsia lhe deu tudo quanto lhe pedira. Então, nós vemos que o rei da Pérsia atendeu os pedidos de Esdras. Por quê? Porque Deus moveu a vontade do rei. Então a gente vê nesses textos a soberania de Deus controlando a vontade humana, tanto para o bem quanto para o mal. Deus não apenas fez com que Faraó odiasse o povo de Israel, mas ele também fez com que Ciro enviasse os cativos de volta para construir Jerusalém. Então nós vemos dois opostos, né? Deus agindo sobre o mal e Deus agindo sobre o bem. Isso nós devemos aplicar para os nossos dias de hoje, que toda a história é controlada por Deus. As políticas, os governantes estão sob o controle de Deus. Deus estava no controle das decisões de Faraó. Deus estava no controle das decisões de Ciro. Deus também estava no controle, meus irmãos, das decisões de Adolf Hitler. E está no controle hoje daqueles que governam o nosso país, daqueles que
estão instituídos no poder em todas as nações do mundo. Deus está cumprindo o seu plano na história. Nada foge à sua vontade soberana. Amém? Então veremos agora mais versículos sobre o governo de Deus, sobre as decisões humanas. Em Juízes capítulo 4, versículo 14, está escrito que a cega paixão de Sansão pela mulher filisteia vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus. Então a gente vê aí que Deus, ele controlando a vontade de Sansão, porque Deus queria destruir os filisteus através de Sansão. 1 Samuel capítulo 2, versículo 25, que diz que os filhos ímpios de Eli não ouviam ao sábio conselho do seu pai, né, que queria salvá-los. Em 1 Samuel 2,25 diz o porquê. Porque o Senhor os queria matar. Então esses homens não ouviram o conselho do pai para fazer aquilo que era bom e aprovado por Deus, porque Deus queria puni-los, Deus queria matá-los. Eles haviam já sido julgados por Deus. Outro texto, 2 Samuel, capítulo 2. 2 Samuel, capítulo 17, versículo 14, diz que durante a rebelião de Absalão contra Davi, apesar do conselho de Aitofel, Absalão ter sido militarmente superior ao de Usai, Absalão decidiu seguir o conselho de Usai. Um conselho ruim, um conselho mau. E o texto diz por quê? Pois o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel a fim de trazer ruína sobre Absalão. Deus queria trazer ruína sobre Absalão. Então ele levou Absalão a ouvir o conselho de Usai, não o conselho de Aitofel. Então esses textos eles são claríssimos sobre o governo soberano de Deus. Claro que nós devemos compreender que os homens eles são responsáveis, e nós veremos isso mais adiante, né? Como Deus é soberano e o homem é responsável. Então nós vemos aqui que Deus não simplesmente ele permite que algo aconteça, certo? Mas ele está ativamente controlando todas as coisas de acordo com a sua vontade. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, diz assim: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Esse versículo indica que as vitórias de Saul, né, as suas políticas e sucessos vinham da parte de Deus. Ele foi ungido pelo Espírito Santo e ele teve sabedoria, ele teve força, mas agora, por causa da desobediência de Saul, o Espírito do Senhor o deixou. E aí nós vemos que ao invés do Espírito Santo está o conduzindo para o governo, um espírito mau o atormentava. Nós vemos aqui que esse espírito era da parte do Senhor. Vemos que até os espíritos malignos cumprem a vontade soberana de Deus. Outro texto que mostra essa mesma questão é 1 Reis, capítulo 22, versículo 20 a 23. Certo? O autor inspirado, ele escreve o seguinte: E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E o texto diz assim: Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele lhe disse: Tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e fazes assim. Então nós vemos uma ordem de Deus para que esse espírito maligno fosse espírito de mentira na boca dos profetas de
Acabe. E esta passagem nos mostra que Deus fez isso porque ele queria que Acabe fosse morto. Deus julgaria Acabe. Então nós vemos aqui claramente que Deus ele envia esse espírito para cumprir o seu plano. Esse espírito falaria através dos profetas de Acabe, enganando. Esses profetas falaram a Acabe que ele teria vitória, que ele seria bem-sucedido ao atacar Ramote de Gileade, mesmo após o profeta do Senhor Micaías alertar Acabe, predizer a morte dele. Micaías disse que Deus havia enviado um espírito de mentira para enganar Acabe. Mas nós vemos que mesmo assim Acabe acreditou nos falsos profetas. E ele saiu para atacar Ramote de Gileade e acabou sendo morto. Então nós vemos Deus tendo controle sobre os espíritos malignos, Deus tendo controle sobre a decisão de Acabe. E inclusive no texto mostra que Acabe foi morto por uma flecha, que parecia ser pelo acaso. Uma flecha descontrolada, mas até a flecha tinha sido controlada soberanamente por Deus. Outro texto também é que Deus pôs limite na ação de Satanás contra Jó, lá em Jó capítulo 1, versículo 12. Diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem ele está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Então Deus coloca um limite em Satanás. Satanás, nem nenhum espírito maligno, age fora do controle de Deus. Ele não pode fazer nada sem que Deus tenha um propósito para isso. Ok? E Jó, no versículo 21, ele não atribui a Satanás o que havia vindo sobre ele, as misérias que aconteceu sobre ele. Não, Jó, ele atribuiu a Deus, porque Jó reconhecia a soberania de Deus, que Deus era soberano sobre tudo e sobre todos. De lá, em Jó 1:21. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em Isaías capítulo 24, Isaías afirma que Deus ele tem o controle tanto sobre o bem quanto sobre o mal. Deus é o único Senhor. Não há nenhum poder que faz oposição a Deus, que o impede de cumprir os seus propósitos, ou que haja neste universo sem que esteja debaixo do controle de Deus. Isaías 45, versículo 6. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Semelhantemente, o profeta Amós diz o seguinte lá em Amós capítulo 3, versículo 6. Tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Então nós vemos nesse texto que tudo o que acontece foi decretado por Deus. Nada acontece por acaso, nada acontece por sorte. Não, Deus governa todas as coisas. Em Lamentações capítulo 3, versículo 37 e 38 diz assim: Quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Porventura da boca do Altíssimo não sai tanto o mal como o bem? Então nós vemos uma lamentação do profeta Jeremias sobre tudo o que tinha acontecido ao seu povo. Mas Jeremias diz: tudo isso vem do Senhor. Irmãos, o maior ato de maldade, o maior ato de injustiça na história, o maior pecado cometido, diz que foi decretado por Deus. Em Isaías capítulo 53, versículo 10, diz: Todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar.
Quando a sua alma se puser na expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ok? Foi da vontade do Senhor esmagar o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. E em Atos capítulo 4, versículo 27 e 28, veja o que Pedro diz. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, não só Pôncio Pilatos, como os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então Pedro diz que esses homens pecaram, que esses homens eram responsáveis pelo que eles fizeram ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o apóstolo Pedro diz que isso foi determinado por Deus. Então nós vemos que Deus ele tem um propósito em todas as coisas. E que tudo o que acontece está acontecendo para cumprir esse propósito. Ok? Então nós devemos compreender aqui o seguinte, meus irmãos. Que Deus determina todas as coisas. E que mesmo os atos maus que acontecem não estão fora do controle de Deus. Ok? Deus também determina o destino de todos os homens. Ele age para a salvação de alguns e para a condenação de outros. Como nós já vimos que os decretos de Deus são eternos. Deus ele determinou tudo o que aconteceria na história, ele determinou na eternidade, antes dele ter criado qualquer coisa. E isso inclui o destino de todos os homens. Ok? E nós vemos aqui alguns textos que nós chamamos de predestinação. E disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo ou o surdo, ou que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Êxodo capítulo 4, versículo 11. Provérbios capítulo 16, versículo 4, está escrito assim. O Senhor fez tudo para seu propósito final. Sim, até o ímpio para o dia do mal. Efésios 1, capítulo 4, diz que Deus escolheu aqueles que seriam salvos. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. No versículo 11 e 12 diz assim, nele digo em quem também fomos escolhidos, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Então, a eleição, que é a salvação, e a reprovação, que é a condenação, foram determinadas por Deus antes da fundação do mundo. Outro texto que fala de eleição e reprovação é o texto do capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos. Versículo 11 diz assim, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então nós vemos que tanto a eleição de Jacó como a reprovação de Esaú, aqui nós vemos que são incondicionais. Não são por obras previstas, mas segundo o propósito de Deus. No versículo 13, como está escrito, amei Jacó e odiei a Esaú. Versículo 15, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Versículo 21, ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já antes preparou. Então nós vemos esses textos mostrando que Deus ele é soberano sobre o destino dos homens. João capítulo 6, versículo 44, o nosso Senhor Jesus Cristo afirma o seguinte, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último
dia. Nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que ninguém pode ser salvo sem que Deus queira que essa pessoa seja salva. Em Atos capítulo 3, versículo 48, vemos algo semelhante. Os gentios, ouvindo isto, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto haviam sido destinados para a vida eterna. A pregação, foi pregada a uma multidão ali, pelo apóstolo Paulo, mas o texto de Atos diz que quem creu foi destinado para a vida eterna. Não que a pessoa foi destinada porque creu, mas ela creu porque havia sido destinada. O teólogo John Murray, ele diz o seguinte, vou ler uma citação dele aqui. Devem ser observadas as distinções necessárias no tocante à causalidade entre a eleição para a vida e a reprovação para a morte. Não interfere nem um pouco com a verdade, que é a questão real em debate, a saber, a pura soberania da diferenciação inerente no conceito da vontade de Deus. A igual essencialidade fica aqui intacta. Deus diferenciou os homens em seu decreto eterno. Ele criou os homens para se diferirem. E no final de tudo, a única explicação da diferenciação é o soberano querer de Deus. Nós veremos isso em eleição incondicional. Que Deus é Ele quem diferencia os homens. A diferença não está no homem, não está naquilo que o homem faz, mas está na vontade soberana de Deus. Então, irmãos, para concluir, baseado nas passagens que nós observamos nesse vídeo, chegamos à seguinte conclusão, que Deus controla tudo o que existe e tudo o que acontece. Não há nada que aconteça sem que Deus tenha decretado acontecer. Nenhum simples pensamento da mente do homem. Ok? A gente viu que Deus controla tudo e controla todos. Mas nós devemos compreender, e nós veremos a seguir, que os homens são responsáveis por suas escolhas. Que nós temos escolhas. Que nós devemos escolher segundo a vontade revelada de Deus. Que Ele nos revelou na Escritura Sagrada. Então você é responsável. Eu sou responsável. Nós devemos viver para a glória de Deus. Ok? Mas nós devemos compreender que tudo o que aconteça ou venha acontecer, Deus está controlando. E Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então tudo o que acontece, acontece para o bem daqueles que amam Deus. Daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador